O livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, a partir do verso 12, nos diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui encontramos uma obediência às ordens do Senhor Jesus Cristo. Eles voltaram para Jerusalém e ali foram tomados de grande júbilo. É bem provável que o grupo estivesse realizando seus encontros já há algum tempo no cenáculo, onde havia sido celebrada a última ceia na Páscoa, mas também adoravam no templo. Que variedade de pessoas constituía aquela primeira assembleia de cristãos. Havia homens e mulheres, conforme podemos observar nesse texto, apóstolos que são mencionados aqui pelos seus nomes, e pessoas comuns, até membros da família do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Seus irmãos não haviam crido nele durante seu ministério, mas se converteram depois da sua ressurreição, como encontramos aqui no verso 14. E Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Maria também fazia parte desta congregação, participando do culto de adoração e de oração junto com os outros. E essa comunidade inteira girava em torno do Cristo ressurreto, e todos o adoravam e o exaltavam. Como seria fácil se tivéssemos uma outra situação aqui nessa relação bíblica, como seria fácil alguém causar divisão nessa bela reunião de pessoas humildes. É muito comum, infelizmente, ocorrer no meio das igrejas, diz que alguma situação de animosidade entre os irmãos. Mas aqui, os membros da família do Senhor poderiam ter exigido um reconhecimento especial. Afinal, eram parentes do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não encontramos aqui. Pedro poderia ter sido criticado por negar covardemente ao Senhor. Ou ainda Pedro poderia ter sido culpado por João, pois foi ele quem o levou à casa do sumo sacerdote quando ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes. João poderia ter lembrado os outros de que ele havia sido fiel e permanecido junto à cruz, e que fora escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para cuidar de sua mãe. Mas nada disso aconteceu. Aliás, ninguém mais discutia quem dentre eles era o maior.
E nós vemos, então, nesse texto, a unanimidade. E essa unanimidade, ela é vital no livro de Atos. Havia, entre esses cristãos, uma harmonia maravilhosa que unia todos ao Senhor Jesus Cristo. E o Salmo 133 fala sobre isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí o escritor bíblico dá algumas analogias, alguns exemplos desta unidade. E esse tipo de harmonia é de que os cristãos precisam hoje. Um certo homem, um escritor, ele disse: não desejo que os muros de separação entre as diferentes ordens e denominações cristãs sejam derrubados. Disse o pregador inglês, mas que sejam reduzidos o suficiente para que nos cumprimentemos uns com mais facilidade sobre eles. Não basta aos cristãos ter fé no Senhor Jesus. Também precisamos ter fé uns com os outros. O Senhor havia dado a essas 120 pessoas a grande responsabilidade de testemunhar ao mundo perdido, e nenhuma delas seria capaz de cumprir essa missão sozinha. Nos dias subsequentes, os cristãos sofreriam grandes perseguições. Um deles, Tiago, daria a vida por Cristo. Não era hora de perguntar quem é o maior ou quem cometeu o pecado mais grave. Era hora de orarem juntos e de permanecerem unidos no Senhor, enquanto esperavam e adoravam em união, era devidamente preparados para o trabalho que tinham pela frente. Por isso, essa palavra que encontramos aqui no início da igreja primitiva é uma palavra que tem que ser aplicada aos nossos dias, para que também possamos, como esses primeiros cristãos, impactar a nossa cidade, a nossa nação e o mundo. Que Deus coloque em nossos corações esse desejo, como aconteceu ali na cidade de Jerusalém, no cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e todos testemunharam do que o Senhor Jesus representava em suas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, que possamos olhar para o modelo da igreja primitiva e dessa maneira estarmos aplicando a igreja dos nossos dias. Dai-nos, Senhor, esse entendimento e usa os teus servos com esta palavra unanimidade. Ó Deus, somente o Senhor pode realizar isso. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.